Caire, meus queridos e queridas. O tema geral dessa unidade 1 do livro 1 é descobrir o que existe, dando continuidade a todo o percurso feito no sexto ano de tentar entender de maneira bem inicial o que é esse filosofar, o que consiste o filosofar, quais as características e os componentes que estão ali no processo de filosofar. Esse livro 1 abre essa reflexão sobre esses caminhos, esses processos que a gente teria de tentar verificar ou investigar o que a gente chama, por exemplo, de realidade. Ou seja, essa discussão, ela consiste basicamente em tentar entender o que é o conhecimento. Será que a gente consegue conhecer? O ser humano pode conhecer? Quais as ferramentas que ele tem para isso? O conhecimento que ele produz gera engano? Esse é o tipo de reflexão que vai aparecer em linhas gerais em toda essa unidade. Nesse sentido, vão aparecer palavrinhas que sintetizam os temas da seguinte maneira: realidade, essência, aparência, conhecimento, percepção, engano, multiplicidade, classificação e uma série de outras palavrinhas que refletem os tópicos que vão apresentar cada item dentro do livro. Por exemplo, perceber a realidade, as coisas que existem permanecem iguais? Realidade e aparência, realidade e engano, realidade ou ficção, imaginar e conhecer e, por fim, os modos de existir. Em linhas gerais, esses temas e itens eles estão orientados pela preocupação filosófica de justificar os modos de conhecer aquilo que a gente chama de realidade. Então, todo o esforço que vai aparecer ali da discussão dos filósofos em questão é de tentar legitimar as formas com as quais eles estão tentando buscar respostas para as perguntas filosóficas colocadas anteriormente. Ou seja, aquele conhecimento produzido, ele é um conhecimento verdadeiro ou ele pode conter engano? É nesse sentido que vai ser pensado, por exemplo, o modo como a gente pensa a realidade, ou seja, a percepção que o ser humano tem daquilo que chama de realidade. Por outro lado, como que a gente pode conhecer as coisas quando elas se transformam? Ali no livro tematizado pelo exemplo da borboleta, né, que se transforma de uma maneira radical no início de casulo a ter uma forma de borboleta. Então, essas transformações, o que elas indicam? Como que a gente pode conhecer as coisas se essas coisas estão em contínua transformação? Assim, o ponto alto dessa unidade vai ser a reflexão, por exemplo, de Platão, que vai ser exemplificado no exercício da tarefa do material de apoio, que é a elaboração da caverninha do Platão. Essa caverninha representa o modo como Platão entende aquilo que ele chama de realidade. E segundo ele, a gente não pode ser levado pelas aparências das coisas. Então, numa espécie de quase terceiro olho, ou uma espécie de olho espiritual, a gente teria que tentar observar para além das aparências a essência das coisas, ou seja, a realidade mesma. Sabendo dessa condução geral da reflexão que aparece, vocês conseguem ler os textos do livro e conseguem entender do que se trata ali quando tem um texto problematizando aquilo que pode ser chamado de realidade, problematizando os modos como os sentidos, né, os 5 sentidos, eles percebem aquilo que a gente chama de realidade. Então vocês podem conduzir por si só o entendimento e a resolução dos exercícios. Por fim, a unidade termina com uma reflexão de um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, em que ele vai refletir sobre como as nossas decisões, elas modificam a nossa existência. Cada escolha que fazemos altera a nossa existência. Em linhas gerais, seria basicamente isso. Aí eu peço que vocês comentem aqui se tiverem alguma dúvida e dê uma olhadinha no questionário que eu preparei para vocês para a gente dar andamento às reflexões da unidade 2. Beleza? Tchau!